Olá a todas, a todos e a todos que estão acompanhando a gente aí do outro lado. Estamos começando mais um Live Estudos, uma conferência que leva a você conhecimento acadêmico. Aí, para você que está acompanhando o grupo de extensão e pesquisa fora da sala de aula. Meu nome é Ada Alfred, mestrando no programa de pós-graduação Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a nossa queridíssima FFP. E o grupo de extensão e pesquisa também é ligado à Faculdade de Formação de Professores e coordenado pelo nosso grande professor Arthur Ferreira. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo, novo mestrando, né? Antônio Lucena, que vai falar, que a gente vai poder discutir hoje um pouquinho sobre cidadania e segurança pública. O nosso tema de hoje, que a gente vai poder discutir e debater com o Antônio, é sobre a cidadania em cores, um diálogo entre educação e segurança pública. Antônio, fala um pouquinho para a gente aí de você, um pouquinho do que você estuda, e em seguida a gente vai começar a nossa conferência de hoje. Olá, Adam, olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula, na figura do professor Arthur Ferreira, que me acolheu super bem. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Em segundo lugar, né, eu queria agradecer ao Adam por estar aqui me recebendo, por estar aqui se dispondo a conversar comigo. Um amigo já que a academia já fez para a gente, né? E construindo essas amizades acadêmicas ao longo do percurso. Bom, eu sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades, da UERJ-FFP. Sou bacharel em Segurança Pública e Social pela UF. Sou licenciado em História e tenho pós-graduação lato sensu em Gestão de Políticas Públicas e Sociais e elaboração de projetos sociais e pedagogia social. E sou pesquisador na área de cidadania e garantia de direitos. Atualmente, trabalho como pastoralista no Centro Universitário La Salle, Rio de Janeiro, Unila Salle. Mais alguma coisa, Antônio? Não, só isso tudo. Só isso tudo. Que benção. Brincadeira. E para a gente, para aqui no Live Estudos, né, a gente sempre tem um texto que referencia o nosso trabalho do dia, né? O tema que a gente vai estar debatendo. E o texto que o Antônio trouxe para a gente é o texto Violência Urbana e Cidadania na cidade do Rio de Janeiro, tensões e disputas em torno das justas atribuições do Estado. E esse é um texto da professora Jussara Freire, da UF, que foi publicado na revista Dilemas, né, revista de estudos de conflitos e controle social. É um texto que, mesmo passado 8 anos, né, Antônio, ainda é muito atual. Porque eu gostaria de começar, inclusive, Antônio, falando por ele, porque eu gostaria de começar esse debate falando por ele, por quê? Porque ele narra uma situação onde um grupo de moradores perto da Cidade de Deus se organizaram e criaram um condomínio, né? Fecharam as ruas, fecharam e criaram um condomínio. E colocaram um portão de segurança, não é isso, Antônio? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse texto e o que ele corrobora com o tema
cidadania e segurança pública. Bom, esse texto é muito rico para a gente, principalmente para situar o nosso debate de hoje, né? A nossa conversa de hoje. Porque, primeiro, ele busca discutir ali algumas moralidades existentes na cidade do Rio de Janeiro, que é referente à violência e aos direitos humanos, que conversa muito com a educação, né? Bom, a professora Jussara, quando fez uma entrevista com 18 moradores desse condomínio, que é localizado em Jacarepaguá, nos anos de 2009 e 2011. Né? E ela busca, com esse artigo, problematizar a violência urbana e as relações e as classificações de direitos humanos e cidadania, né? Relacionando os diferentes níveis hierárquicos existentes na sociedade. Bom, ela conversa com o leitor, né? E busca, objetiva, entender a diferença das cidadanias e como elas se constituem ao longo da cidade, ao longo da sociedade. Bom, logo quando a gente começa a ler o texto, a gente já identifica dois tipos de cidadania ali. Uma cidadania que é composta por um grupo que se diz contribuinte, ou seja, eles pagam impostos e por isso eles acreditam que possuem mais direitos do que a galera que não paga, que o restante da população que não paga. Então, eles se acham no direito de fechar algumas ruas e delimitar ali um condomínio, legitimando aquelas ações através do IPTU, né? Ou seja, uma cidadania totalmente vinculada ao seu poder de consumo e ao seu, ao seu poder de ter ou não condições de pagar o imposto. Então, ele já faz um tipo de segregação ali na região e diferenciam o termo entre cidadãos, ou seja, os possuidores de direito, e cidadinos, aqueles que não contribuem e que perdem a qualidade ou perdem o status de ser humano, né? Ou seja, são não humanos, são excluídos da sociedade. Então, esse texto ele é bem rico para a gente discutir e problematizar as relações de violência na cidade e, principalmente, discutir o objetivo da segurança pública e como que ela conversa intimamente com a educação. Antônio, você trouxe esse título, né, de Cidadania em Cores, um diálogo entre educação e segurança pública, que esse em cores também está na sua monografia, né? Tô certo? Isso. E eu queria que você falasse esse título curioso, por que Cidadania em Cores? Por que desse nome? Bom, começando pela minha monografia. Eu estudo uma região, uma comunidade empobrecida de Niterói, e ela faz fruto, né? Ela é composta por diversas realidades sociais ali. Bom, eu trabalho no Nila Salle, Rio de Janeiro, e nós desenvolvemos uma série de trabalhos, de atividades solidárias numa comunidade do entorno. E a primeira vez que eu compareci, que eu fui nessa comunidade realizar pesquisa, levar alunos, eu já me choquei vamos dizer, com essa realidade, porque ao longo da comunidade, a comunidade é uma subida enorme, né? E no início da comunidade, onde fica a universidade ali, no pé da comunidade, vamos assim dizer, nós reparamos que tem casas com um poder aquisitivo bem maior, ou seja, 2 carros na garagem, piscina, churrasqueira, como se fosse aquelas casas do sonho americano dos filmes, né? E quando a gente vai percorrendo o morro, vai subindo, o colorido das paredes, o colorido das telhas vão se substituindo pelo cinza das telhas de amianto e
vermelho dos tijolos, como se traduzisse perfeitamente a perda de direitos, ou seja, a cor aqui eu usei como um simbolismo, né, que tem tudo a ver com a garantia de direitos, com os direitos humanos, com essa possibilidade de ser um cidadão de fato, com a perda de direitos e como as coisas vão sendo substituídas por cores opacas e cinzas, como se, como se ao longo da subida da comunidade os direitos fossem se perdendo ao longo do caminho. Então, essa foi uma analogia que eu encontrei para estudar os diferentes níveis de direitos, os diferentes níveis de status sociais que encontram, que são permeados naquela comunidade. E isso que você falou, a perda de direitos, né? A perda dessa visão de ser cidadão, não que a pessoa perde, mas os direitos, ela perde os direitos que lhes são concedidos por direitos pelo simples fato de viver numa cidade, de existir, de estar presente, de fazer parte da cidadania, né? E a gente vê que existem pessoas que perdem os seus direitos por habitar um determinado território, por professar alguma religião, por ter uma orientação sexual que não é entendido como a correta, né? E a gente vê que existe essa estratificação. E quando a gente estava falando do texto da Jussara, você falou que existem vários os tipos de cidadania. É bom levantar aqui um adendo. O texto vai estar aí presente aí para todo mundo poder dar download, vai estar no Socializando Pedagogias, né? O texto e o link, e aí todo mundo vai poder baixar o texto. Mas voltando à pergunta, Antônio, com base em tudo isso que você trouxe, eu queria que você falasse para a gente quais são esses tipos de cidadania que você tem estudado, que você entendeu e que você vê que tem ocorrido aí na nossa cidade, no nosso país? Bom, para entender os tipos de cidadania, eu utilizo um autor, que é o Roberto da Mata, né? Que ele classifica, que ele estuda a sociedade brasileira, né? E classifica, entende as relações de cidadania como se fosse uma relação de prestígio, ou seja, uma cidadania que é vinculada ao seu status social. Bom, se a cidadania é um conjunto de relações e, como Bourdieu falou, depende muito do seu capital social e cultural, logo você vai criar supercidadãos, ou seja, na política do você sabe do quem você está falando, ou seja, do poder do discurso, ou seja, logo eu sou de uma classe alta, eu tenho relações com pessoas, vamos dizer, ricas e poderosas, eu tenho um prestígio na sociedade, logo as leis logo não são aplicadas a mim. Ou seja, eu estou acima das leis, então eu tenho o status de super cidadão. E as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo e que não possuem nem um status social que é visto pela sociedade como benéfico, e que estão à margem da sociedade, criam uma espécie de cidadania negativa. Ou seja, são negados a eles direitos básicos, como, por exemplo, direitos sociais, como educação, como saúde e vários outros. Não é novidade para a gente, e a gente que pesquisa populações empobrecidas e comunidades, que as pessoas vivem na faixa da miséria, não têm acesso a diversos aparelhos públicos.
ou por falta de conhecimento, ou porque não tem acesso mesmo, porque esses acessos são dificultados. E a cidadania aí se traduz, se mostra, e aí trazendo, resgatando o que a Jussara falou, se traduz como uma cidadania de consumo, né? Uma cidadania vinculada ao seu poder de compra. Ora, se eu tenho uma condição aquisitiva melhor, logo eu posso fazer viagens, eu posso estabelecer relações, eu posso transitar em vários ambientes da cidade. Se eu não tenho, me é negado vários direitos, me é negado várias possibilidades, até mesmo possibilidades de ascensão social. Então, a gente pode traçar um paralelo de cidadãos, aqueles que, vamos dizer, estão ali, são cidadãos medianos, né, que pagam seus impostos, mas não têm um poder aquisitivo muito alto, os super cidadãos, aqueles que estão realmente acima da lei, que a lei não compete eles. Por exemplo, vou dar um caso aqui bem que todo mundo viu na mídia que aconteceu um tempo atrás. Aquele caso da advogada que foi parada na Blitz e que não queria apresentar documentação nem nada do tipo, porque ela era que ela tinha um estudo, que ela tinha uma posição social e ela achou um absurdo se submeter a isso. Então, esse tipo de, vamos dizer, de relação social criou esse status de super cidadão. E também tem, vamos dizer, a subcidadania ou a cidadania negativa, que é aqueles que já partem de um débito, né? Ou seja, que não têm acesso ao básico, que não têm acesso ao que a Constituição garante no artigo 5º. Não tem acesso à moradia, não tem acesso à educação, não tem acesso a uma série de direitos que, para a gente, são muito caros, que são a tradução perfeita do exercício da cidadania. Isso é muito sério, né, Antônio? Porque é uma pena, porque se a gente está... Existe uma Constituição, de acordo com ela, todos nós somos iguais. E a gente vê que nesse sistema que a gente vive, capitalista, a gente acaba uns tendo mais direitos e outros menos direitos pelo simples fato do dinheiro que tem na carteira, né? E é uma violência, né, Antônio? É, é muito, é muito terrível essa realidade. Mas é importante a gente debater, discutir e entender essas questões. Quando eu vejo ali a realidade que o texto traz para a gente daquele condomínio, a gente vê que essa visão de cidadania ela é realmente vista dentro da nossa sociedade com a questão do teu poder aquisitivo. E, e nesse sentido, em vez de a gente lutar para que todos na cidade tenham segurança, um grupo se organizou para poder criar um condomínio, pagar segurança, botar portão, enquanto poderia se lutar para que toda a sociedade tivesse segurança, né? É uma coisa muito estranha. E nesse sentido, Antônio, eu queria que você falasse para a gente qual seria essa relação, né, entre cidadania e segurança pública. Bom, não existe, eu não consigo pensar, pelo menos, em segurança pública sem ser vinculado a uma ideia de cidadania. Uma ideia em que, como você falou, Adam, todo cidadão seja igual, né? Desconsiderando sexo, idade, classe social, posição política, atingindo uma igualdade plena. Por que que a cidadania é importante para a segurança pública e para esse debate? Para a gente não criar diferenciação entre as pessoas. Se a gente não problematizar essa questão da cidadania,
essa cidadania vinculada ao poder de compra, essa cidadania que cria um cidadão consumidor, como o Milton Santos fala, a gente acaba legitimando algumas posturas que não são boas para a democracia. E a gente acaba reproduzindo desigualdade e a gente acaba dando como se fosse uma carta em branco para o poder público fazer o que bem entender. É necessário ter uma cidadania igualitária, porque também precisamos cobrar o Estado. Bom, a segurança pública, como a gente já sabe, né, é um dever do Estado, mas é, em suma, um direito e uma responsabilidade de todos. Se a gente não problematizar por que nós temos mais de 30% de presos provisórios no sistema prisional, em suma, são negros e de camadas empobrecidas da sociedade, se a gente não problematizar a violência LGBT, se a gente não problematizar outras coisas que estão atreladas à questão da cidadania, a gente vai reproduzir violência, a gente vai reproduzir desigualdades. Então, a segurança pública e a cidadania elas têm que caminhar, vamos dizer assim, de mãos dadas. Até mesmo porque o cidadão tem o direito de conversar com o Estado, é o tipo de cidadania, quer dizer, o tipo de segurança pública, perdão, que eles desejam, né? Para não se tornar aquela segurança pública de gabinete, ou seja, que só o Estado legisla sobre aquilo e o cidadão não tem nenhum tipo de meios de ou verificar se aquilo está certo, ou falar, olha, eu não quero que seja abordado dessa maneira, eu quero que seja abordado de outra maneira, para construir uma cidadania pública coletiva e participativa. É importante também a gente desmistificar que a cidadania é coisa de militar, né? É coisa do Estado. Muito pelo contrário, a segurança pública, perdão, é coisa do Estado e coisa de militar. É importante o cidadão tomar consciência de que a cidadania é uma responsabilidade, que a segurança pública, perdão, é uma responsabilidade de todos e começar a questionar algumas medidas que o Estado vem tomando. Porque a gente tem, no nosso senso comum, que segurança pública é basicamente armamento e coerção. Mas não, segurança pública também entra a questão da população de rua. A segurança pública também entra a questão das escolas. A cidadania pública entra em várias esferas da sociedade e tem que ser debatido. A gente não pode reproduzir um senso comum de achar que a cidadania, perdão, que a segurança pública, toda hora eu estou trocando, que a segurança pública não é uma coisa distante da gente. E assim, sendo uma coisa distante da gente, fica também difícil da gente avaliar as políticas, avaliar o que está sendo discutido e ver se a gente, enquanto sociedade, gosta ou não das medidas que estão sendo tomadas. Porque senão a gente dá um cheque em branco para o Estado fazer o que bem quiser. E a gente já teve experiências recentes que dar cheques em brancos e permitir que o poder público haja da forma que bem entender é problemático, porque pode gerar ditaduras, pode gerar violências. Então, é necessário o exercício da democracia também na segurança pública. É isso que você falou, Antônio, é muito verdade, porque, principalmente na questão que você abordou sobre a militarização da segurança pública, e ao longo dos anos a gente tem visto esse fenômeno, né? Algo que tinha
tinha dado uma arrefecida, mas voltou com muita forte na época das UPPs, né? Como a segurança, né? Como um programa que ia resolver a questão da violência, e muito pelo contrário. As comunidades que viveram sob a égide dessas UPPs e das intervenções, né, sofreram muito na mão dos militares que ali estiveram dotados para poder fazer para poder realizar esse programa e essas intervenções. E na época da intervenção dos programas, né, que os interventores, e foi inclusive na investigação do processo de intervenção que a Marielle foi assassinada, né? E a gente vê a realidade como ela acontece nessa militarização, e essa militarização acaba fazendo a perda da cidadania e a perda de direitos. Né? Ontem, em São Gonçalo, mais uma pessoa foi assassinada numa comunidade, estava um aposentado, estava no portão de casa, né? E ele foi alvejado pela polícia, vindo a perder a vida. E aí a gente vê, né, qual é a segurança pública que esse senhor tinha na porta da sua casa, qual é a cidadania que lhe é entregue pelo Estado para poder ser morto dessa forma tão vil por agentes que deveriam proteger a sua vida, e não se fala. E nesse sentido, o Antônio, para a gente poder mudar o mundo, a gente precisa de educação, não é verdade? A gente tem que estudar, compreender, para que a gente possa mudar uma realidade. E o nosso grupo de pesquisa e extensão, ele estuda essas relações educacionais que ocorrem fora da sala de aula, né? Não que a escola não seja importante, a escola é importantíssima, mas os processos educacionais se dão ao longo da vida, seja um pai conversando com um filho dentro de uma igreja, dentro das ONGs, dentro das instituições não escolares, dentro dos grupos que se organizam, dentro das comunidades, uma biblioteca comunitária, né? São relações de ensino e aprendizagem que ocorrem fora da sala de aula, que ocorrem fora da escola. E o nosso grupo de pesquisa e extensão estuda exatamente isso, as relações de ensino e aprendizagem que não ocorrem dentro do contexto escolar. E, nesse sentido, o Antônio, o que a educação não escolar pode contribuir para a promoção da segurança pública e nessa busca aqui do que a gente está falando no nosso papo, dessa cidadania plena? Bom, Adam, você foi muito assertivo, dando esse exemplo do cidadão de São Gonçalo, né, da pessoa de São Gonçalo que foi alvejada. Aí a gente vê, como outros casos também, como a Marielle, como você bem falou, como o Amarildo, aonde está o Amarildo, né? Como a cidadania e a segurança pública caminham de mãos dadas. Será que fora de uma comunidade ou fora de uma área que é dita periférica, a polícia agiria dessa maneira? E um condomínio de luxo, a polícia entraria dessa maneira? É preciso a gente problematizar o que é dado da realidade. E a educação, como você bem falou, é um caminho para isso. Eu gosto de usar os JARES, né, para a gente entender a importância de uma educação que não que não torne o conflito, como o senso comum acredita, né, em uma coisa negativa. É necessário que a gente trabalhe em espaços não escolares a noção de uma educação para a paz, uma noção que problematize a realidade que é vista, a realidade que é nos dada todos os dias. Trabalhando com a noção de cores, né?
esses números que são apresentados no jornal diariamente, eles não podem ser só números. Eles são pessoas, têm uma realidade, têm uma história, têm família, têm toda uma identidade por trás. Então, quando a gente pensa em uma educação para a paz, seja ela trabalhada em projetos sociais, seja ela trabalhada dentro de comunidades, seja ela trabalhada em qualquer espaço de educação não escolar, é necessário a gente problematizar o que a gente vê. E problematizar o que a gente vê, né, como citando Paulo Freire, né, emancipa o cidadão. É necessário a gente criar educação, né, criar pensamentos críticos que emancipem o cidadão para que vá além daquela realidade que nos é dada fria, né? Então, a segurança pública e a educação, elas precisam caminhar juntos, porque a gente só consegue mudar alguma coisa, a gente só consegue debater alguma coisa a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre aquela realidade. E tendo conhecimento sobre aquela realidade, a gente pode falar, ó, isso aqui não tá legal, eu não quero dessa forma, eu quero de outra forma. Por exemplo, há um tempo atrás, no Brasil, era adotado uma política de tolerância zero, uma política que foi adotada no Chile também, no período da ditadura, e que é uma política que estabelece crimes, que nenhum crime pode acontecer, estou aqui traduzindo de uma forma bem simplória, desde roubo a galinha até tráfico de drogas, a penalidade é zero. E a gente não pode aplicar esse tipo de política, esse tipo de violação de direitos sem entender a realidade de cada um, sem entender o contexto que cada um está inserido. Às vezes aquela pessoa roubou aquela galinha porque tem em casa 4 filhos que estão passando fome. Aí que a segurança pública tem que entender que a segurança pública não trabalha sozinha. Não pode trabalhar sozinha. Tem que trabalhar de mãos dadas com a educação, de mãos dadas com a saúde, tem que garantir, o Estado tem que garantir o mínimo para que aquele indivíduo consiga sobreviver com dignidade, né? Viver com dignidade, que hoje a gente não... Muitas famílias não vivem, elas sobrevivem, né? Então, a educação parte muito do princípio de emancipar o indivíduo para pleitear direitos, né? De olhar para uma realidade que não é considerada justa, que não é justa, e falar, olha, dessa forma não está legal, vamos aqui criar um movimento, vamos mudar isso, porque isso também tem muita influência no governo, né? A gente sabe que políticas públicas são construídas através de pressão social. O nosso sistema é movido por pressão social. Então, a partir do momento que a gente emancipa pela educação pessoas de um movimento que não concorda com o que está sendo posto, o Estado vai ser pressionado a mudar uma realidade. E isso tem tudo a ver com cidadania. Porque educação é cidadania. Você falou sobre o Jares, né? Inclusive, é nele que estamos estudando durante esse período no grupo de estudos, né? Jares, Educação para a Paz, em Tempos Difíceis, é um livro muito bom. Tem alguns textos do Jares lá no Socializando Pedagogias. Quem puder e quiser, entra lá e baixa para poder dar uma conferida, porque realmente, como o Antônio trouxe para a gente, são conhecimentos que o Jesus Jares traz para poder tentar promover realmente uma educação para a paz, uma educação em democracia, uma educação que possa transformar realmente realidades. Isso que você falou, Antônio,
da organização, ela parte de uma emancipação, né? Desculpa, ela parte de uma indignação. E essa indignação traz para a gente a luta e a busca por tentar lutar, transformar uma realidade, trazer essa emancipação, né? E da indignação à emancipação foi o tema do Genex do ano passado e vai ser o nome do livro, né, que vai ser lançado esse ano. Antônio, eu gostaria de pedir, a gente está caminhando aí para o final, eu gostaria de pedir que você trouxesse para a gente as suas considerações finais, as suas últimas palavras, para a gente estar encerrando o nosso live studio de hoje. Bom, eu agradeço mais uma vez o grupo de pesquisa e extensão fora da sala de aula, né? Os amigos que eu fiz na UERJ, através da academia, fui recepcionado, fui recebido com muito carinho. Então, para mim, isso não tem preço. Queria agradecer também ao professor Dr. Arthur Ferreira, que é meu orientador, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui falando para vocês, conversando um pouco sobre a minha pesquisa na monografia. Hoje eu pesquiso voluntariado, não tem muita correlação mais com a segurança pública, mas a segurança pública é uma coisa que está em mim e que está constituído no meu fazer, né? Agradeço a você, Adam, por ter disposto seu tempo para estar aqui com a gente hoje, né? E agradeço a todos que estão que dedicaram um pouquinho do seu tempo aí para ouvir. É muito importante a gente problematizar a segurança pública, que é um tema ainda que está, apesar de ter mudado muito, e apesar da academia estar produzindo cada vez mais conteúdos e pesquisas sobre a segurança pública, ainda é um tema que é tratado, e ainda mais hoje, pela realidade que a gente tem, um tema muito velado. E é necessário a gente desvelar algumas situações, algumas realidades para que sejam apresentadas para a sociedade entenda aquilo e problematize aquilo e converse aquilo, né? É como o Adam falou, é da indignação que gera a emancipação. Então é necessário a gente observar as realidades postas para a gente poder se indignar e poder gerar a mudança que a gente acredita que seja positiva e melhor para a nossa sociedade. Um grande abraço e nos vemos na UERJ. Antônio, muito obrigado pela sua participação, né? Eu acho que os temas que você trouxe foram de muita importância. Educação, cidadania, segurança pública são temas que têm que andar junto. E a educação não escolar, a educação não formal, eu creio que ela pode auxiliar muito na luta da gente conseguir uma cidadania plena para todos, na luta de uma segurança pública que realmente cuide de todas as pessoas e não apenas de alguns que podem pagar por ela, né? Muito obrigado, Antônio. Você trouxe reflexões que foram mesmo importantes para todos nós. Agradecimento também a todos do grupo de extensão e pesquisa fora da sala de aula. Obrigado a você que está aqui nos acompanhando, né? Obrigado ao professor doutor Arthur Ferreira, que é o nosso grande mestre aí, esse articulador que formou esse grupo, que tem realmente feito trabalhos significativos no estudo das representações sociais, da educação não escolar e das relações que, infelizmente, têm empobrecido a nossa sociedade, e os estudos são muito significativos para que a gente possa almejar uma transformação social. Obrigado a todos vocês e até o próximo Live Estudos.